A noite de 22 de dezembro de 1876 ficou memorável no oratório. Reuniram-se no locutório os estudantes, os artesãos e todas as pessoas da casa. Dom Bosco fez sinal de que ia falar e imediatamente fez-se completo silêncio. Assim ele relata em suas próprias palavras. Na noite em que estive em Lanzo, chegada a hora de repousar, aconteceu-me que tive o seguinte sonho. É um sonho que não tem nenhuma relação com outros sonhos. São coisas muito estranhas. Mas para meus filhos não tenho segredos. Abro-lhes inteiramente o coração. Pensai o que quiserdes desse sonho. Como diz São Paulo, conservai o que é bom. Se alguma coisa encontrais nele que seja de proveito para a vossa alma, sabei aproveitar-vos dela. Quem não quiser crer que não me creia, pouco importa. Mas ninguém jamais zombe das coisas que vou dizer. Peço-vos ainda, que não o conteis nem o comuniqueis por escrito aos que não são da casa. Aos sonhos pode-se dar importância que sonhos merecem. E os que não conhecem nossa intimidade poderiam formar juízos errôneos, vendo as coisas de modo diferente do que são na realidade. Eles não sabem que sois meus filhos, e que sempre vos digo tudo o que sei. E às vezes até mesmo o que não sei. Mas o que um pai manifesta a seus filhos queridos para o bem deles, deve ficar entre o pai e os filhos, e não passar adiante. E ainda por outro motivo, é que em geral, quando se contam essas coisas fora, ou se desfiguram os fatos ou se conta apenas uma parte deles. E esta mesma mal entendida, de onde nasce dano. Pois o mundo desprezaria o que não deve ser desprezado. Deveis saber que normalmente os sonhos se têm dormindo. Ora, na noite de 6 de dezembro, enquanto eu estava no meu quarto, não recordo bem se lendo ou se dando voltas pelo aposento, ou se me havia já deitado, comecei a sonhar. Logo me pareceu estar sobre uma elevação de terreno ou colina, à beira de uma imensa planície cujos confins a vista não alcançava, pois se perdiam na imensidão. Era toda azulada como o mar calmo, embora o que eu visse não fosse água. Parecia um cristal límpido e luminoso. Sob meus pés, por trás de mim e dos lados via uma região à maneira de um litoral, à margem do oceano. Largos e gigantescos caminhos dividiam aquela planície em vastíssimos jardins de indescritível beleza, todos repartidos em bosquezinhos, prados e canteiros de flores, de formas e cores variadas. Nenhuma das nossas plantas pode nos dar ideia daquelas, embora tenham com elas alguma semelhança. As ervas, as flores, as árvores, as frutas eram vistosíssimas e de belíssimo aspecto. As folhas eram de ouro, os troncos e ramos, de diamante, correspondendo todo o resto a essa riqueza. Seria impossível contar as diferentes espécies, e cada espécie e cada indivíduo resplandecia com uma luz própria, no meio daqueles jardins e em toda a extensão da planície. Eu contemplava incontáveis edifícios de ordem, beleza, harmonia, magnificência e proporções tão extraordinárias, que para a construção de um só deles me parecia não seriam suficientes todos os tesouros da terra. Eu dizia para mim mesmo: se meus meninos tivessem uma destas casas, como gozariam, que felizes seriam! E com quanto gosto viveriam nela! Isto pensava eu vendo externamente os palácios,
Qual não deveria ser sua magnificência interior? Enquanto contemplava extasiado tão estupendas maravilhas que adornavam aqueles jardins, eis que chega a meus ouvidos uma música docíssima, de tão agradável e suave harmonia que nem posso dela dar-vos adequada ideia. Eram 100.000 instrumentos, produzindo cada qual um som diverso do outro. Enquanto todos os sons possíveis difundiam pelos ares suas ondas sonoras. A estes, somavam-se os coros de cantores. Vi então uma multidão de pessoas que se encontrava naqueles jardins. E se regozijava alegre e contente. Uns tocavam, outros cantavam. Cada voz, cada nota, produzia efeito de 1000 instrumentos reunidos, todos diferentes uns dos outros. Ao mesmo tempo ouviam-se os diversos graus da escala harmônica. Desde os mais baixos até os mais agudos que se possam imaginar. Mas todos em perfeita harmonia. Para descrever-vos tal harmonia não bastam comparações humanas. Via-se pelo rosto dos felizes habitantes do jardim, que os cantores não só experimentavam extraordinário prazer em cantar, mas ao mesmo tempo sentiam imenso gozo em ouvir cantar os demais. Quanto mais um cantava, mais se lhe acendia o desejo de cantar, e quanto mais ouvia, mais desejava ouvir. Era isto o que cantavam. Salus, honor, glória deu Pátria Onipotente. Auctor saeculi, que erat, que est, que venturus. Est iudicari vivos e mortus. In saecula saeculorum. Saudação, honra e glória a Deus Pai Onipotente. Autor do século, que era, que é, e que virá a julgar os vivos e os mortos para todos os séculos dos séculos. Enquanto ouvia atônito essa celestial harmonia, vi aparecer uma imensa multidão de jovens, muitos dos quais eu conhecia, pois tinham estado no oratório e nos outros nossos colégios, mas me era desconhecida a maior parte. A multidão interminável se dirigia a mim. À sua frente vinha Domingos Sávio. E logo atrás dele vinham Padre Alazonate, Padre Chiala, Padre Geulio e muitos sacerdotes e clérigos, cada um deles conduzindo uma sessão de jovens. Eu me perguntava a mim mesmo: estou dormindo ou estou acordado? Batia as mãos uma na outra e me tocava no peito, para certificar-me de que era realidade o que via. Chegada diante de mim toda aquela multidão, parou à distância de 8 ou 10 passos. Brilhou então um relâmpago de luz mais viva, cessou a música e fez-se um silêncio profundo. Todos os jovens estavam tomados pela maior alegria, que lhes transparecia no olhar. E em seus rostos se via a paz de uma felicidade perfeita. Olhavam-me com um suave sorriso nos lábios e parecia que desejavam falar, mas não falavam. Adiantou-se Domingos Sávio só, alguns passos, e ficou tão próximo a mim que se eu tivesse estendido a mão certamente o teria tocado. Calava-se e me olhava sorrindo. Que belo estava! Suas vestes eram realmente singulares. Caía-lhe até os pés uma túnica alvíssima, coberta de diamantes e toda bordada de ouro. Cingia-lhe a cintura uma ampla faixa vermelha recamada com tantas pedras preciosas que uma quase tocava a outra, e se entrelaçavam em desenho tão maravilhoso, acrescentando tanta beleza de cores, que eu ao vê-lo me sentia fora de mim pela admiração. Pendia-lhe do pescoço um colar de flores raras, mas não naturais, parecia como se as pétalas fossem de diamantes unidos entre si sobre hastes de ouro, e assim era tudo o mais. Essas flores refulgiam com luz sobre-humana mais viva que a do sol, que naquele instante brilhava com todo o esplendor de uma manhã de primavera.
Também resplandeciam de luz todos os outros que o acompanhavam. Vestiam-se de modos diversos, mas sempre maravilhosos, uns mais, outros menos ricos, uns de uma, outros de outra forma, num, dominava determinada cor, no outro, dominava outra, e cada uma das vestes tinha um significado que ninguém saberia compreender. Mas todos tinham na cintura uma faixa vermelha. Eu continuava a observar e pensava, que significará isso? Como vim parar neste local? E não sabia onde me encontrava. Fora de mim, temeroso pela reverência que tudo aquilo me inspirava, não me atrevia a dizer nada. Também os outros continuavam silenciosos. Por fim, Domingos Sávio abriu a boca. Por que estás aí mudo e como que aniquilado? Não és mais aquele homem que de nada tinhas medo, que enfrentavas intrépido as calúnias, as perseguições, os inimigos, as angústias e os perigos de toda espécie. Onde está tua coragem? Por que não falas? A duras penas respondi, quase balbuciando. Não sei o que dizer. Mas, não és tu Domingos Sávio? Sim, sou, já não me reconheces. E como te encontras aqui? Acrescentei, sempre confuso. Sávio então respondeu com afeto. Vim aqui para falar-te. Tantas vezes nos falamos na terra. Não recordas quanto me amavas, quantas provas de amizade e quantas demonstrações de benevolência me deste. E eu por acaso não correspondi a teus desvelos. Como era grande minha confiança em ti. Por que então tremes? Coragem. Pergunta-me alguma coisa. Recobrando então ânimo, lhe disse. Tremo porque não sei onde me encontro. Estás no local da felicidade, respondeu Sávio. Onde se gozam todas as alegrias, todas as delícias. É este, pois, o prêmio dos justos? Não, por certo. Aqui não se gozam os bens eternos, mas só ainda que em medida grande, os temporais. Mas então são naturais todas essas coisas. Sim, se bem que embelezadas pelo poder de Deus. E a mim, que me parecia que isto era o paraíso, exclamei. Não, não, não. Respondeu Sávio. Nenhum olho mortal pode ver as belezas eternas. E essas músicas, prossegue perguntando. São as harmonias de que gozais no paraíso. Não, não, já te disse que não. São sons naturais. Sim, são sons naturais, aperfeiçoados pela onipotência de Deus. E esta luz que sobrepuja a luz do sol, é luz sobrenatural. É a luz do paraíso. É luz natural, embora avivada e aperfeiçoada pela onipotência divina. E não se poderia ver um pouco de luz sobrenatural. Ninguém pode vê-la enquanto não chegue a ver a Deus Sicuteste, como Ele é. O menor raio dessa luz tira-na no mesmo instante a vida de um homem, porque não é suportável pelas forças humanas. E poderia haver uma luz natural ainda mais bela do que esta. Se soubesses. Se visses somente um raio de luz natural elevada a um grau superior a este, ficarias fora de ti. E não se pode ver ao menos um raio dessa luz de que falas. Sim, podes vê-lo, terás a prova do que te digo, abre os olhos. Já os tenho abertos, respondi. Olha bem no fundo desse mar de cristal. Levantei a vista, e apareceu de repente no céu, a uma distância imensa, uma instantânea centelha de luz, sutilíssima como um fio, mas tão brilhante, tão penetrante, que meus olhos não puderam resistir. Após alguns instantes, consegui abrir os olhos e perguntei a Domingos Sávio.
E isso que vi, será talvez um raio divino. Sávio respondeu: não é luz sobrenatural, se bem que, comparada com a terrestre, seja tão superior em brilho. Não é senão luz natural, assim avivada pelo poder de Deus. E ainda que imaginasses uma imensa zona de luz semelhante à centelhazinha que viste lá no fundo rodeando todo o mundo, nem por isso formarias para ti uma ideia dos esplendores do paraíso. E vós, de que gozais pois no paraíso? É impossível dizer-te. O que se goza no paraíso nenhum homem mortal pode sabê-lo enquanto não deixar esta vida e se reunir a seu Criador. Basta dizer que se goza ao próprio Deus. Entretanto, eu já me recobrara plenamente de meu primeiro aturdimento, e contemplava absorto a beleza de Domingos Sávio, e com franqueza lhe perguntei: por que tens essa veste tão alva e deslumbrante? Calou-se Sávio, sem dar mostras de querer responder. Mas o coro retomou então suas harmonias e cantou, acompanhado de todos os instrumentos: Ipse abuerum lumbus praecinctus ed albaverum stolas suas insanguineagni. Eles tiveram os rins cingidos e purificaram suas vestes no sangue do Cordeiro. E por que, voltei a perguntar quando cessou o canto, essa faixa vermelha na tua cintura? Tampouco desta vez Sávio respondeu, mas antes fez sinal de que não queria fazê-lo. Então, o padre Alazonati in solo se pôs a cantar em latim: Virginis in sunt, executuragnum coconquierita. São virgens e seguirão o Cordeiro aonde quer que vá. Compreendi então que a faixa encarnada, cor de sangue, era símbolo dos grandes sacrifícios feitos, dos violentos esforços e do quase martírio sofrido para conservar a virtude da pureza, e que para manter-se casto na presença do Senhor, ele teria estado pronto a dar a vida se as circunstâncias o houvessem requerido, e que também era símbolo das penitências, que limpam a alma da culpa. A brancura e o esplendor da túnica significavam a inocência batismal conservada. Mas eu, atraído pelos cantos em latim e contemplando todas aquelas falanges de jovens celestiais ordenados atrás de Domingos Sávio, lhe perguntei: e quem são estes que te rodeiam? E dirigindo-me aos demais, lhes disse: como é que estáis todos tão refulgentes? Sávio continuou calado, e todos os jovens se puseram a cantar: E sunt sicut angeli Dei in cielo. Estes são como anjos de Deus no céu. Qual foi teu consolo na última hora? Perguntei entre confuso e suplicante, vendo que não conseguia adivinhar seu pensamento. O que mais me confortou no transe da morte foi a assistência da poderosa e amável Mãe do Salvador. Diz isto a teus filhos, que não se esqueçam de invocá-la enquanto estão em vida.